Graça e paz, Igreja do Deus Vivo. Hoje, domingo 26 de dezembro, estamos? Graças e caminhando bem, né? Estamos aí chegando, já chegamos no último domingo. Essa semana é a última semana do mês de dezembro, do ano de 2021, né? Um ano que para muitas pessoas, creio que para a maioria absoluta foi um ano difícil, não foi um ano fácil, mas também eu creio que foi um ano que nós presenciamos a boa mão do Senhor sobre o número valoroso do povo de Deus. Como Deus honrou o povo de Deus neste ano, nós não podemos esquecer disso. Se nós estamos aqui hoje é porque Deus nos ajudou. Deus se fez barreira, né, intransponível à nossa frente para que pudéssemos chegar até esse dia. E nós vamos continuar rendendo graças ao Senhor e louvando ao Senhor enquanto Ele nos permitir assim vivermos, tá? Então, a nossa irmã Beth já deu boas-vindas a todos, eu também o faço da mesma forma, que todos sejam bem-vindos à casa do Senhor. Você que nos assiste aí em sua casa, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, lá no texto de Lucas, capítulo 2, é o texto que está aí sinalizado na telinha, do versículo 1 ao versículo 7. Nós escolhemos apenas a primeira parte de Lucas 2, porque toda a história do nascimento de Jesus desenrola no capítulo 2 do Evangelho de Marcos em particular, né? De Lucas em particular. Então, você mantém a palavra de Deus aberta, né? Em Lucas 2, nós vamos considerar na leitura até apenas o versículo 7, mas durante a nossa fala, vamos retornar a este capítulo e vamos mencionar alguns versículos. Então, nos fala assim a palavra de Deus, Lucas 2, de 1 a 7. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho, o primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 7. Não havia lugar para eles na hospedaria. Nosso tema proposto, o Natal está terminando? Terminou? São duas perguntas no tema só. Mas antes de falarmos, vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, graças te damos, Deus, por mais uma vez estarmos na tua casa nesse dia. Dia do Senhor, domingo, Deus, primeiro dia da semana. Mas também um dia, Deus, que nós vamos mais uma vez falar da importância do seu nascimento para nós, Deus. A importância do nascimento do Senhor Jesus para a humanidade. A importância do nascimento do Senhor Jesus para as profecias, Deus. Para o cumprimento da tua palavra entre nós. Por isso, Deus, nós somos hoje totalmente dependentes do teu Espírito. Que o Senhor venha falar, que o Senhor venha ministrar. Venha nos alcançar, Deus, com tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. E assim, Deus, olha para os nossos corações e nos preencha conforme, Deus, a medida certa de cada um de nós. Então, abençoa esta noite, fala conosco, ministra a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Natal está terminando? Terminou? Depende. Depende. Se você for, né, comerciante da área mais capitalista, você vai dizer, o Natal acabou. Mas, em compensação, você começou o Natal muito antes de muitas pessoas, porque a propaganda do Natal para o comércio já começa 2, 3 meses antes, já vem a propaganda sinalizando que o Natal está chegando. 2 meses antes, mais ou menos, começa a preparação comercial do Natal, né? E é claro que no dia 26, se você perguntar a um comerciante, ele vai falar assim, não, terminou, o Natal agora só ano que vem. Já estamos nos preparando para o próximo Natal. É assim que seria a resposta. Mas quando nós fazemos a mesma pergunta para o povo de Deus, para a igreja, para o cristão, e levamos a primeira pergunta dizendo, o Natal está terminando? Qual seria a nossa resposta? Está terminando? Eu acredito que a nossa resposta mais próxima
do que podemos considerar que o Natal, verdadeiramente, à luz do cristianismo, daquilo que nós podemos perceber, está terminando. Ele está, vamos dizer assim, nos cuidados paliativos, e quem tem nas mãos o trato do Natal é o povo de Deus. Talvez você esteja considerando, não, pastor, é Deus que está no controle de todas as coisas. Sim, Deus está perfeitamente no controle de todas as coisas. Mas Deus também designou o seu povo para falar e profetizar daquilo que Ele colocou em nossas mãos. E quando nós olhamos para o Natal, nós estamos vendo que muitas vezes nós vamos considerar isso, o Natal, a cada ano que passa, à luz do cristianismo, vai perdendo a sua ênfase, a sua força, o seu objetivo. Por isso que ele está ali já na UTI, em fase terminal, em cuidados paliativos. E se o povo de Deus não atentar direitinho, daqui a alguns anos nós vamos ter somente o Natal comercial. E não vamos ter mais um Natal espiritual. O Natal que verdadeiramente faz desse dia uma verdade, o nascimento do Senhor Jesus. Então a segunda pergunta seria essa para o povo cristão. Terminou? Talvez. Vai depender do que nós vamos fazer daqui para frente. Ainda há esperança para que o Natal volte a ser o Natal que verdadeiramente foi proposto à luz da Escritura? Sim, porque ainda estamos aqui. Ainda estamos fazendo parte dessa geração que o Senhor confiou esse ministério em nós. Então, por isso que nós, como povo de Deus, precisamos olhar com mais atenção essa data, a considerar o que a palavra de Deus nos fala. Em primeiro lugar, eu quero trazer para nós a etimologia da palavra Natal, a origem dessa palavra. A origem dela vem do latim, deriva lá do latim, natalis, com o sentido de nascimento. Então, quando você olha uma pessoa que completa mais um ano de vida, aquele dia é o Natal dele. A data natalina dele, ele nasceu naquele dia. Então, a palavra Natal, por si só, não expressa em nada a pessoa de Cristo. Não expressa em nada ao cristianismo. Por isso que muitas vezes nós, como cristãos, falamos assim, Feliz Natal. Você tem que perguntar, de quem? A que nascimento você quer direcionar o Natal? Lá no 19 de janeiro, vocês sabem de quem é o Natal, não é? A igreja sabe? 19 de janeiro, sabe de quem é o Natal? Então vocês vão falar assim, pastor, Feliz Natal. Então vocês estão falando para mim, porque eu nasci, é assim que funciona. Mas quando chega no dia 25 de dezembro, nós falamos assim, Feliz Natal. Dá-se a entender que você está dizendo assim, olha, nós queremos que o dia feliz, que é o nascimento de Cristo, seja um dia bom para a sua vida. Mas você não especificou, porque não foi só Jesus que nasceu no dia 25. Ou, como nós sabemos, não é o dia certo, mas vamos considerar que seja. É o dia que, desde o século 303 depois de Cristo, se comemora, desde Constantino se comemora essa data. Então vamos considerar que realmente é a data do Senhor Jesus, embora não seja. Mas a quem você está se referindo quando você fala assim, Feliz Natal? Falta alguma coisa. Se você observar, apenas o Feliz Natal não é suficiente para que você leve uma pessoa hoje, nos dias de hoje, a pensar em Cristo. E quando você deseja Feliz Natal, muitas vezes você está falando assim, olha, que você tenha boas compras, que você tenha um bom feriado, que você conquiste os seus sonhos, mas não levamos as pessoas a pensar e imaginar, a considerar a sua vida na pessoa de Cristo. Não envolvemos essa verdade. Então, há séculos a humanidade comemora o Natal. É uma data já bem conhecida. E a cada ano se cria novas formas, novos estilos, novos enfeites, na tentativa de tornar o Natal mais o que é autêntico. E a pergunta vem, para quem? O Natal mais autêntico para quem? O Natal mais real, mas para quem? O Natal atraente, mas para quem? O Natal mais alegre, mas para quem? Para quem que a sociedade trabalha há séculos para que o Natal seja uma data extremamente diferenciada. O que é interessante, como ênfase, quando nós falamos Feliz Natal e queremos dizer, olha, Jesus nasceu, o comércio e a sociedade, o mundo, não apresenta em nenhum momento a pessoa de Cristo à sociedade. A pessoa de Cristo não é apresentada, mas recebe em favor disso o Feliz Natal. Embora não apresente o Senhor Jesus como aquele que nasceu nesse dia, o homenageado do dia. Se a sociedade assim não faz, quem deve fazer? Quem deve fazer com que o Natal seja de fato mais alegre, mais festivo, que seja algo proveitoso para o ser humano? Quem tem que fazer isso? É claro que nós olhamos para a igreja, nós olhamos para o povo de Deus, para o cristianismo, né? Porque nós consideramos que lá fora, a alegria do Natal, para a grande maioria, é como o carnaval. Dura apenas 2 dias.
considerando que o Natal não tem a quarta-feira de cinza. O Carnaval ainda tem a quarta-feira de cinza, né? Aquele meio expediente de feriado, né? Para o pessoal se arrepender dos pecados que fazem. E hoje é o prolongamento do Carnaval. Mas o que nós percebemos é isso, que o Natal virou uma festa comum a todas as pessoas e com pouca ênfase ao aniversariante que é Jesus. Mas como crentes em Cristo, nós precisamos buscar a cada dia o verdadeiro significado do Natal. E não podemos, em hipótese nenhuma, nos conformar com o tipo de comemoração que hoje o Natal, que nós estamos vivenciando no Natal nos dias de hoje. Nós não podemos acomodar. Isso tem que provocar em nós uma insatisfação, tem que provocar em nós uma reação. Não podemos ficar de braços cruzados e muitas vezes amedrontados e muitas vezes inerte a essa situação, achando que não podemos fazer algo diferente no Natal. Coisa que há algum tempo atrás nas igrejas era extremamente diferente. O Natal, de fato, era uma data extremamente esperada, uma data extremamente festejada, uma data que era anunciada a todos os cantos aonde a sua igreja, a nossa igreja, estava localizada. Era uma data extremamente esperada pela comunidade. Era uma data festiva, com ênfase à pessoa de Cristo, a adoração à pessoa de Cristo, né? Pois o que vemos hoje é uma mistura de luz, música, comércio, e assim corre sem fim nas ruas. E cada vez mais o Natal verdadeiro, o Natal do cristianismo, fica assim esquecido. Quando nós olhamos o texto, a sequência do texto que nós lemos, de Lucas 2, descreve que a noite em que Jesus nasceu, ou seja, o Natal, foi maravilhosa. Foi maravilhosa, presta atenção nisso, para a vida, em especial, dos pastores, pois receberam a notícia do nascimento do Senhor Jesus, do Salvador. Ou seja, a noite de Natal de hoje, cabe-nos uma outra pergunta. Tem sido maravilhosa? A noite de Natal hoje tem sido maravilhosa? Para os pastores foi uma noite especial, única na sua vida, na sua existência. Mas para nós hoje, a noite de Natal tem sido maravilhosa? Se está sendo maravilhosa, para quem? Para quem essa noite tem sido maravilhosa? E creio que sim, que ela tem sido maravilhosa, mas apenas para um grupo familiar, de poucas pessoas que são atingidos pela mensagem verdadeira do Natal. Então, nós podemos dizer que a noite, lá no início que marcou o Natal, o início do Natal com o nascimento do Senhor Jesus, foi maravilhosa sim, para Maria, foi maravilhosa para José, mas também foi maravilhosa para aqueles pastores que se apresentaram depois ali à manjedoura com Jesus. Presta atenção nisso, presta atenção nesse detalhe. Então falaremos sobre 3 razões que nos levam a perguntar: o Natal está terminando? Terminou? 3 razões. Primeira razão que eu quero considerar, versículo 12 de Lucas 2, que está assim: e isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. Presta atenção. E isto servirá a vocês de sinal. Para quem? Para os pastores. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Especificou lá o que eles iam encontrar. Uma criança. Estava envolvida em faixas? Sim. Estava deitada onde? Na manjedoura? Sim. A ênfase da mensagem do anjo aos pastores era direcionada à pessoa de Cristo. Vocês vão sair daqui desse pasto, onde vocês estão tomando conta dos seus animais, e agora vocês vão à manjedoura. Vão lá conhecer Jesus. Então, quando nós percebemos que a inauguração do Natal, o primeiro Natal, tem a ênfase 100% na pessoa de Cristo, a mensagem celestial, a mensagem do anjo foi dada aos pastores para ir ao encontro de Cristo. E nós podemos ver que hoje há muitas distorções nisso que nós estamos percebendo à luz das Escrituras do que foi o primeiro Natal. Quando nós olhamos algumas observações do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala sobre a distorção do Natal, nós podemos perceber o seguinte, eu vou ler exatamente como ele colocou nesse artigo. Ao longo dos anos, o Natal tem sido desfigurado com algumas inovações estranhas às Escrituras. Ao longo do tempo ele considera isso. Então vejamos. Primeiro, o Papai Noel. Ele coloca aqui, o bochudo velhinho, Papai Noel, garoto propaganda do comércio, guloso, tem sido o grande personagem do Natal, secularizado. Não sei se vocês observaram, mas
quantas propagandas você ouviu e viu do Natal, e quantas propagandas dava ênfase a você ir na manjedoura e ver Jesus, e quantas ênfases você dava para ir ver o Papai Noel ou no comércio qualquer para comprar um presente. Aí você já começa a ver a distorção deste momento que é especial para nós. Ele fala mais, o pastor Hernandes: Natal, porém, não é presente do homem, mas para o homem, é presente de Deus para o homem. Porque ele diz isso: Natal, porém, não é presente do homem para o homem, é presente de Deus para o homem. Natal não é a festa do consumismo, é a festa da graça. Natal não é a festa terrena, é a festa celestial. Natal é a festa da salvação. É isso que ele coloca em primeiro lugar. Depois ele considera também que os símbolos do Natal estão assim secularizados, totalmente longe do contexto dos símbolos espirituais à luz das Escrituras. Há muitos símbolos que foram sendo agregados ao Natal, que nada tem a ver com ele, como, por exemplo, o presépio. Se você olhar nas narrativas bíblicas, você não vai encontrar o presépio lá. Por exemplo, a árvore natalina você não vai encontrar lá no momento do nascimento do Senhor Jesus. Não adianta. Eu acho bonito, pastor, não vou considerar isso. Mas eu quero considerar que este acessório não estava na noite que o Senhor Jesus nasceu. Pelo contrário, tinha um lençol envolto, uma manjedoura simples, um ambiente extremamente simples, aonde o pisca-pisca, se posso dizer assim, o brilho vinha dos céus. Daquele céu estrelado, daquele céu bonito, aonde os anjos se manifestavam de forma poderosa, dando resposta ao nascimento de Cristo para a humanidade. Então, muitos acessórios foram agregando isso aí, a questão do Natal. Árvore natalina, as luzes, os trenós, troca de presente. E essas embalagens, embora tão atraentes, esconde em vez de revelar o verdadeiro Natal. Encantar-se com as embalagens e dispensar o conteúdo que ela pretende apresentar é um lamentável equívoco. Em terceiro lugar, ele coloca assim, o pastor Hernando: os banquetes gastronômicos e a troca de presente não expressam o sentido do Natal. Embora nada haja de errado celebrarmos com a família e amigos, degustando as iguarias deliciosas provindas do próprio Deus e manifestarmos a alegria e expressarmos o amor na doação ou mesmo troca de presente, esse não é o cerne, ou seja, o centro do Natal. Longe de lançar luz sobre o seu sentido, cobre-o com um véu, o verdadeiro sentido do Natal. Então, através dos tempos, séculos, esta noite tão significativa para nós, ela vai devagarzinho sendo deturpada, sendo lançada para longe do seu objetivo. E através do tempo, o homem, a humanidade, vem agregando valores ao Natal, que nos leva cada vez mais para o sentido diferente e para longe daquilo que nós percebemos que é, de fato, a pessoa do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que a gente observa no Natal, e eu quero considerar aqui, que diante do nosso tema, o Natal está terminou, eu quero considerar a ausência de Jesus. A ausência de Jesus. Se você considerar um comparativo entre aqueles que falam de Jesus no Natal e aqueles que não falam, você vai ver uma grande diferença em relação a isso. Por quê? Nós vamos ver lá no primeiro Natal que o sinal que o anjo deu aos pastores para comemorarem o primeiro Natal simplesmente foi a presença de Jesus. O lugar não era atraente, o lugar não era turístico, o lugar não tinha nada que pudesse levar alguém lá. E nem gozar de um bom feriado, de uma folga. Não podemos esquecer que os pastores estavam trabalhando e saíram do seu trabalho para confirmar a mensagem do anjo que lhe comunicou o nascimento de Cristo. E eles foram lá. Não era um lugar comercial, não era um lugar também que eles poderiam levar o seu animal, não daria para fazer isso. Mas o que os levou lá foi a mensagem dos anjos comunicando que Jesus havia nascido. Então, o que leva os pastores lá, a primeira mensagem natalina que nós observamos na palavra de Deus, é que Jesus está ali na manjedoura. E o que nós vemos hoje é que, de fato, a manjedoura está vazia. E a mensagem de Jesus, a respeito de Jesus, cada vez mais está o quê? Desaparecendo nesses dias, nessa noite de Natal. Por isso que nós consideramos que o Natal está terminando. O Natal terminou porque as mensagens à luz das Escrituras estão o quê? Desaparecendo. Também considero que essa substituição nos corações, nas mentes das pessoas, não é acidental. Não é um mero caso.
eu considero como obra maligna, obra deste mundo, obra que o mundo vem trabalhando tremendamente para ofuscar o nascimento do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, o mundo trabalhou para que o Senhor Jesus não se tornasse uma realidade. Eles perderam, Jesus nasceu. Em segundo lugar, o mundo também trabalhou para que Jesus não atingisse a maioridade. Também perderam, Jesus atingiu a maioridade. Jesus prevaleceu, viveu, venceu os seus perseguidores. Então, quando essas tentativas não foram dadas como certas ou concluídas, então agora eles começam a trabalhar diante da sociedade para que coisas que foram criadas, estão sendo criadas, nos leve cada vez mais a esquecer do verdadeiro objetivo do Natal, que é a presença de Jesus. Então, Satanás tem aproveitado as oportunidades que tem para descaracterizar o entendimento a respeito do Natal cristão, levando adultos, levando crianças para bem longe de Jesus Cristo e muitas vezes em direção ao comércio, ao Papai Noel, tornando a manjedoura cada vez mais vazia, cada vez mais vazia. Se você considerar o nosso lar, o seu lar, como a manjedoura, cabe-nos uma pergunta agora ao seu coração. Jesus estava lá nesta noite? Ou em algum momento, este momento de encontro familiar, se buscou vários valores, que nós já dissemos que são importantes, mas não são os valores que verdadeiramente traz a verdade sobre o Natal. A grande pergunta é, onde estava Jesus na manjedoura da sua casa? Será que se um anjo hoje chegasse na casa do seu vizinho e anunciasse, olha, vai na rua tal, no número tal, que é a sua casa, que é a minha casa, vá lá, que tem uma manjedoura, tem um menino lá envolto em panos, vai lá que Jesus nasceu. Será que isso seria uma verdade anunciada àqueles que precisam encontrar o Senhor Jesus? O que essas pessoas encontrariam na nossa casa nesta noite de Natal? E vou mais distante por isso, considerando a igreja uma manjedoura. Aonde estava a igreja no dia da noite do nascimento do Senhor Jesus? Quantas pessoas precisavam chegar à igreja e muitas vezes ao ver a facilidade quando Jesus nasceu lá na estrebaria, no lugar simples, de livre acesso, aonde todas as pessoas puderam chegar até o Senhor Jesus, aonde estava o povo de Deus na noite de Natal? E aqueles que precisaram de Jesus nesta noite, o que encontraram? Uma manjedoura vazia? É um objeto qualquer. Mas uma manjedoura com Jesus pode trazer transformação e mudança na vida das pessoas. E eu considero, querido, que quando se comemora o nascimento de alguém, o mais importante é a presença do aniversariante. Se o aniversariante não estiver presente, não tem porquê a festa. Pode ser qualquer outra coisa, menos algo que direciona a quem de fato nasceu. E se nós, nesta noite de Natal, não buscamos a presença do Senhor Jesus, nós não tivemos o Natal. Nós não fizemos uma celebração, uma adoração ao verdadeiro Natal. Fizemos qualquer outra coisa, que deve ter sido importante, deve ter sido alegre, festiva, mas não trouxe em nenhum momento a verdadeira mensagem, o verdadeiro objetivo do Natal. Então não podemos nos esquecer que a festa é dele, é de Jesus e para ele. Portanto, ele não pode estar ausente nas nossas festas de Natal. E eu considero não apenas o dia 24 para dia 25 e o dia 25, mas eu considero os dias da nossa existência. Jesus não pode estar ausente. Jesus precisa estar a cada momento da nossa vida. Em segundo lugar, que eu considero, o Natal está terminando, ou terminou, é o foco das comemorações natalinas. Em primeiro lugar, eu considero a ausência do aniversariante, a ausência do Senhor Jesus. Segundo, eu considero o foco das comemorações natalinas. Lucas 2, 15 a 16, nos fala assim, precisamos, quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu,
os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Então precisamos urgentemente rever os nossos objetivos natalinos, e creio que os objetivos estão completamente hoje errados, e nós precisamos retornar à palavra de Deus. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Deus fez conhecer aos pastores o nascimento do Senhor Jesus. Então, o Natal, o foco é Jesus, e nós precisamos rever o foco que nós estamos dando no Natal. Se nós considerarmos que a mesma mensagem que os pastores receberam naquela noite é a mesma mensagem que nós estamos recebendo nesta noite, nós precisamos rever os nossos conceitos, o nosso foco, os nossos objetivos nos dias de Natal. Nós precisamos ver. Os pastores não tiveram dúvidas. Vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. E eles foram depressa. E a Bíblia diz que eles encontraram Maria e José, encontraram também a criança deitada na manjedoura, assim como o anjo havia noticiado. Então o foco deles era ir até Belém, o foco deles era encontrar o Senhor Jesus, e o foco dele, acredita, irmãos, está na palavra de Deus. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, e todos que ouviram se admiraram das coisas relatadas aos pastores. Ele está dizendo que os pastores foram os primeiros mensageiros natalinos na história do povo de Deus. Foram aqueles que receberam dos céus e levaram até Maria e José tudo aquilo que os céus narraram aos pastores ali no deserto. Eles foram fidedignos nessa mensagem e entregaram ao coração de Maria e José tudo que ouviram dos anjos. O foco não foi perdido, a mensagem foi levada, Jesus nasceu, Jesus foi apresentado, e poderíamos até dizer mais, mesmo Maria e José, sabendo que aquele criança era obra do Espírito Santo, não era nada, era um milagre de Deus, a vontade de Deus acontecendo, também veio os céus e narraram às pessoas que fora desse contexto, que aquele menino que estava naquela manjedoura naquele momento, era de fato o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Isso foi narrado também fora da família, do clã de Maria e de José. Os anjos tinham essa missão e narraram aos pastores a importância, o valor e o significado daquela noite e o porquê daquele menino ter nascido. Essa é a mensagem. O que entendemos a respeito do Natal diante desse texto que foi lido? Primeiro, Natal é a boa nova do nascimento de Jesus. Então não há outra mensagem em nossa boca que não seja esse o objetivo, de apresentar à sociedade, às pessoas, mesmo aqueles que já creem no nome do Senhor Jesus, relembrar e trazer ao seu coração que o Natal é a boa nova do nascimento de Jesus, a boa notícia dos céus, revelada a nós. É o cumprimento de um plano traçado na eternidade. Não foi obra do acaso, mas foi o projeto de Deus para a humanidade, para o seu povo. É a consumação da mensagem dos profetas. Ele foi profetizado. Ele tinha nome, ele tinha um lugar para nascer, ele tinha a natureza do seu nascimento. Foi assim tratado minuciosamente pelos céus. Natal é isso. Natal é a encarnação do Verbo de Deus, é Deus vestindo pele humana. Natal é Deus se fazendo homem, o Eterno entrando no tempo. Natal é Jesus sendo apresentado como o Salvador do mundo, o Messias. Acredito que no Natal, especificamente nesse dia, embora sendo uma missão diária do povo de Deus e da igreja, nós deveríamos ter um coro só, de todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Deveríamos ter uma fala só, uma mensagem só, narrar a todas as pessoas, apresentando o Salvador do mundo, o Messias, Jesus Cristo. Se a minha casa é uma manjedoura, e ali tem a presença do Senhor Jesus, será que aquelas pessoas que estavam ali ouviram de Jesus naquela noite? Será que elas receberam a mensagem de Deus, do Messias que veio ao mundo, através da minha casa, da minha família?
Será que aquela reunião teve um desejo a mais, além de uma confraternização familiar, que é boa, que é excelente, que é agradável? Mas também, acima disso tudo, o foco era, olha, hoje nós vamos atrair pecadores para que conheça o menino na manjedoura, Jesus, e nós vamos falar do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. Será que este era o nosso foco na noite de Natal? Será que este era o nosso objetivo na noite de Natal? Aí podemos perguntar, o Natal está terminando ou terminou? Porque esse deveria ser a nossa missão. Essa é a nossa vocação, falar de Cristo. E essa é a data mais oportuna e talvez mais favorável para que as pessoas se curvem a Deus e conheçam o Evangelho. E o Evangelho venha trazer ao seu coração algo novo. É um mês que as pessoas estão muito sensíveis. Já é comprovado, quando chega o mês de dezembro, boa parte da humanidade quer fazer oferendas ao seu Deus ou às pessoas. Como que as pessoas se mobilizam para levar a cesta básica, para entregar presente, para fazer as boas obras? As pessoas estão sensíveis, têm o seu coração sensível demais. E eu acredito que nós deveríamos aproveitar essa sensibilidade dos corações e mostrar a eles o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. Mas muitas vezes ficamos somente na sensibilidade humana, do homem para o homem, e não levamos o homem a conhecer a Cristo. E perdemos uma oportunidade única, boa, prazerosa, de anunciar Jesus e mostrar Jesus. Quando essa mensagem for proclamada, e foi proclamada, os céus se cobriram de anjos que cantaram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ou seja, o verdadeiro Natal traz a glória a Deus e no céu e paz na terra entre os homens. Esse é o nosso foco do Natal. Quando nós olhamos aquele momento do anúncio do anjo aos pastores, ao nascimento de Cristo, nós vamos ver que houve um culto e que toda a liturgia e todo o contexto foi programado pelos céus. A Bíblia fala de uma miríade de anjos que cantaram ao Senhor, louvaram ao Senhor, que adoraram ao Senhor. Não poucos, milhares, que desceram do céu naquele momento por uma criança que estava ali envolta em lençol, numa manjedoura, num lugar simples, humilde. Mas o céu fez o seu papel e nos ensinou o que tem que acontecer nas noites de Natal e na noite da nossa existência. Nós precisamos mudar o foco daquilo que o Senhor nos apresentou, que o seu Filho nasceu e os céus vieram em peso a proclamar o seu nascimento, para que não houvesse dúvidas em nosso coração. O que nós estamos fazendo no Natal? Qual é o principal objetivo do Natal para nossas vidas? Então, o verdadeiro Natal, nós podemos ver que foi celebrado na alegria, foi celebrado com esta alegria no céu e foi celebrado também com esta alegria na terra. Portanto, nós precisamos prosseguir e celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, esse glorioso Deus que habita em nós por obra do Espírito Santo. E é muito comum, queridos, no mês de dezembro, as atenções estarão voltadas simplesmente para as compras de Natal. Para as compras, para as ceias. Não é isso? Acredito que seria um exagero meu, mas já tem alguém programando a ceia do ano que vem. Aonde vai ser, como vai ser, o que faltou nessa ceia, o que pode trazer de novo, a comparativa dessa ceia para a última ceia, todo mundo falando sobre isso. Mas talvez, será que alguém percebeu que faltou a palavra de Deus? Que essa era a data mais oportuna que nós temos para levar a palavra de Deus para os nossos entes queridos, para as pessoas que amamos, e quem sabe passamos o ano todo orando para que Deus restaure, para que Deus converta, para que Deus mude, para que Deus transforme. E na noite de Natal, que nós tínhamos tudo ao nosso favor, que os céus estavam de olho em nós, doido para fazer assim, glória a Deus, aleluia, e nós recusamos esta missão de fazer com que a nossa casa fosse uma manjedoura com Jesus. Orarmos, cantarmos, festejarmos. O que aconteceu na sua ceia? Será que as miríades desceram e louvaram o Senhor junto contigo? Será que os céus baixaram à terra e festejaram junto com você na ceia de Natal?
O que aconteceu na ceia? E nós fizemos dessa data tão importante, irmãos, e trabalhamos tanto para que a ceia fosse importante, enfeitamos a nossa casa, convidamos os familiares e amigos, parentes, né? Convidamos até as pessoas, muitas vezes, no lar cristão, para ver o Papai Noel. Já tive conhecimento de lares cristãos que na noite de Natal alguém se fantasiou de Papai Noel. Talvez porque não alcance a santidade de Jesus. Talvez não alcance o Filho de Deus nos seus gestos, nas suas atitudes. Então é melhor nos aproximarmos daquele que é pagão, daquele que é pecador, daquilo que é ilusão, daquilo que engana, do que nos aproximarmos e nos parecermos daquilo que é verdadeiro, que é Cristo. Muitas coisas fizemos dentro da nossa casa. E eu volto a fazer a pergunta: se a nossa casa é uma manjedoura, Jesus estava lá? Porque se Jesus não estava, a manjedoura é um objeto qualquer. Não tem significado algum, objetivo algum, não faz diferença. Nós nos preocupamos com o alimento, com a bebida, mas não nos preocupamos com o que vamos fazer com essa criança conhecida como Jesus. E será que tudo que nós preparamos foi preparado para Jesus? Será que o nosso foco foi a pessoa de Jesus? Será que nós, entre os cônjuges, conversamos: esse Natal tem que ser diferente, esse Natal precisa celebrarmos de fato a presença de Cristo? As pessoas que aqui chegarem vão encontrar logo de cara um fundo musical de louvor, logo em seguida uma mensagem, depois uma oração, uma bênção, um desafio. A mensagem do Natal será levada, será considerada. Aí depois sim, podemos nos confraternizar. Mas primeiro, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, foi anunciado, foi falado, foi apresentado. As pessoas que chegaram em nossas casas perceberam que o Natal ali era um Natal diferente, onde o foco era em Jesus, na pessoa de Cristo. Tudo que se faça no Natal deve ser voltado para Jesus, e todas as atenções devem ser direcionadas para Ele. O Natal nos proporciona uma ótima, como eu falei, oportunidade, irmãos. Veja bem isso, pai e mãe, de inculcar nas crianças o verdadeiro sentido do Natal. Se você olhar lá no Êxodo 6, você vai ver essa preocupação de Deus em dizer a Moisés para que o Evangelho, a palavra de Deus, seja inculcada às pessoas. O Natal é uma data excelente para fazer isso. Chamar os nossos filhos, colocar sentado à mesa e ali contar as histórias de Natal. Inculcar mais uma vez quem é o Filho de Deus. Imagine se isso acontece uma vez ao ano na sua casa, quando o seu filho chegar na adolescência, no mínimo por 12 vezes, os números das tribos, do povo de Deus, eles ouviram a ministração do que é o verdadeiro Natal. E eu tenho certeza que quando eles chegarem aos 24 anos, eles vão contar essa história sem perder uma vírgula dela. E pela fé em Deus, crendo que aquilo é uma verdade, porque eles não vão acreditar que os seus pais foram mentirosos, mas que os seus pais foram extremamente verdadeiros, sinceros, que têm a sua fé e deseja muito que os seus filhos caminhem na mesma fé. Onde estavam nossas crianças na noite de Natal? Qual foi a história que eles ouviram? Qual foi a mensagem que ficou inculcada em seus corações? Isso amanhã, pai e mãe, vai fazer diferença. E saindo das crianças aos jovens, aos homens, às mulheres, se a cada ano nós tirarmos essa data para focar na palavra de Cristo e levar as crianças, os jovens e adolescentes do nosso meio a conhecer essa verdade, mesmo que seja narrada de forma tão simples, como foi narrada pelo anjo aos pastores, e como os pastores narraram de forma tão simples a Maria e a José, eu tenho certeza que por obra do Espírito Santo, algo novo irá acontecer nos corações dos nossos familiares. No nascimento do Senhor Jesus, teve louvor, teve anúncio aos pastores, grupo de pessoas, e eu quero trazer atenção aos irmãos, a essa pessoa dos pastores, que muitas vezes nós consideramos como as pessoas assim idôneas,
apresentamos uma história assim de glamour dos pastores, e não é a verdade bíblica. Os pastores, eles eram excluídos do culto da época, por algum detalhe muito interessante. Eles não tinham tempo de ir ao templo. Por que eles não tinham tempo de ir ao templo? Porque eles ficavam trabalhando, pastoreando, levando, os seus animais de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Então não tinham tempo para ir na igreja, no templo. Eles eram excluídos. Se você precisasse de um testemunho, a última pessoa que você ia procurar era um pastor de ovelha. Eles não eram considerados que falavam na época, eram totalmente discriminados, porque não tinham presença no templo, não faziam o sacrifício, não arrependiam dos seus pecados. Eram excluídos da sociedade cristã. Por ironia do destino, esses excluídos pela igreja da época foram os escolhidos por Deus para receber a mensagem natalina. O que a palavra de Deus quer falar para nós? As pessoas que são excluídas da igreja é que precisam ouvir o que é o verdadeiro Natal. As pessoas que não chegam na igreja por algum motivo, essas precisam saber quem é o Natal. Esse é o foco do Natal, atingir as pessoas que não conhecem Jesus. Esse deveria ser o nosso objetivo, de convidar, de ir atrás, de evangelizar, de trazer essas pessoas que estão fora do nosso contexto a uma realidade bíblica. Assim foi o primeiro Natal, mensagem àqueles que estavam excluídos, mensagem daqueles que não mereciam nenhuma confiança, mas foram estes que receberam a primeira mensagem dos céus. A primeira apresentação do Filho de Deus foi aos pastores de ovelha. Homens que foram também agraciados. E foi eles que o anjo anunciou o nascimento de Jesus. Os holofotes, irmãos, precisam estar colocados sobre a pessoa de Cristo, de Jesus. Ele é o dono do Natal. Então, o nosso foco precisa estar em Jesus. E Ele é o sentido e a razão do Natal. Se nós tirarmos Jesus, se nós não tivermos o foco na pessoa de Cristo, o Natal é uma data comum para qualquer outra pessoa, para qualquer ramo da sociedade. Vai depender dos interesses. Alguns gostam do feriado, outros gostam do encontro familiar, outros gostam de viajar. Vai ser assim, uma data comum, que vai passar como qualquer outra data e não vai fazer diferença naqueles que precisam, de fato, conhecer a pessoa de Cristo. E por último, irmãos, eu quero perguntar mais uma vez, o Natal está terminando? Terminou? E eu quero considerar, por último, que o que nos leva a perguntar é que nós percebemos que não há culto, não há adoração verdadeira a Jesus. Primeiro, Jesus está ausente. Segundo, o foco não é Jesus. Terceiro, não há culto, não há adoração. O versículo 13 e 14 nos fala assim: e de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, leia comigo, igreja, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Versículo 13 e 14 nos fala isso. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Primeiro culto teve um grande coral, teve uma grande adoração. A igreja celestial estava presente em peso, todos querendo fazer parte daquele momento. Então, o verdadeiro Natal precisa ter um culto, precisa ter uma adoração àquele que nasceu, o menino Jesus. Quando nós compreendemos, quando nós percebemos, e eu volto a essa pessoa como maligno, como o maligno, Satanás tem agido, nós podemos perceber como as igrejas estão sendo facilmente desviadas espiritualmente do seu objetivo. É interessante que quando nós vamos fazer a nossa agenda anual, ou mensal, trimestral, primeira coisa, nós tiramos da agenda aquilo que interessa a nós. Aquilo que eu quero fazer e posso fazer e desejo fazer, com a minha família, ou particularmente, sozinho, enfim. Nós fazemos essa agenda pessoal. O que sobrar da agenda, a gente tenta ajustar as coisas sagradas. Era para ser diferente. No primeiro dia de janeiro,
Nós tínhamos que cravar lá no dia 24 para dia 25, ou dia 25. Haverá um culto, ou na minha casa, ou na minha igreja, de adoração. E eu vou convidar todos para que estejam. Esse dia eu estou na casa do meu Deus. Esse dia eu vou estar na estrebaria. Esse dia eu vou estar diante da manjedoura. Esse dia eu vou estar diante daquele menino envolto em faixa. E vou adorar, vou prestar um culto solene a ele. Será que nós conseguiríamos encher a igreja? No dia 24, no dia 25? Para celebrar Cristo. Para celebrar aquele que nasceu. Porque se nós perguntarmos à igreja quem é Jesus, veria para nós palavras maravilhosas. Se nós perguntássemos à igreja o que representa Cristo para a sua vida, cada um teria um conceito que nos levaria assim a perceber como nós amamos esse Cristo. Mas se nós perguntarmos, vamos fazer um culto? Vamos celebrar nessa data? Vamos seguir o exemplo dos céus, dos anjos celestiais que desceram à terra e lhe prestaram culto e adoraram ao Senhor com toda a intensidade, reconhecendo Ele ser o Filho de Deus, o Verbo que se encarnou e habitou entre nós e que veio a nós para nos libertar de todo pecado. Somos devedores a esse Deus, somos devedores a esse Cristo. E é por isso que nós devemos prestar culto em todo momento. E no dia do seu nascimento, Ele não pode estar ausente. No dia do seu nascimento, meu foco tem que ser Ele. E no dia do seu nascimento, precisa haver louvor, um culto e adoração a Ele. Porque a glória é dEle, o louvor é dEle. E sem Ele, nós não seríamos nada. Estaríamos condenados. Precisamos, de fato, manter o foco no verdadeiro Natal. Louvor, adoração exclusivamente a Deus. E além disso, nós precisamos também evangelizar, falar de Jesus, falar na família, falar nos vizinhos, falar nos amigos, assim como os anjos falaram aos pastores. O nascimento do Senhor Jesus já nos leva à missão, ao ide. Quando ele nasceu, os seres celestiais já anunciou o objetivo do seu nascimento. Assim como nos últimos momentos da sua existência aqui entre nós, falou assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, assim também no início do seu nascimento, os céus vieram já com o exemplo dado ao povo de Deus, e pregou a palavra e anunciou o Senhor Jesus aos pastores. E essa deve ser o nosso foco em todo o tempo da nossa existência. E o Natal precisa ser cada vez mais comemorado com essa ênfase da evangelização, as missões que temos que fazer a cumprir o ide do Senhor Jesus. Porque Ele não negou o seu ide por nós. Quando Ele foi convidado a estar entre nós, Ele veio, Ele compareceu, Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou. E vai voltar. Essas informações são apenas mais um exemplo que mostra como estamos vivendo os nossos últimos dias de grande engano e frieza nos corações. Então falta louvor, falta adoração ao aniversariante. E a ausência do aniversariante no dia do seu aniversário são sinais visíveis, sabe de quê, querido? Dos finais do tempo. Quando nós olhamos em Mateus 24, quando o Senhor Jesus fala da grande tribulação, o versículo 12 nos apresenta assim a sua segunda parte. O amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Graças a Deus. Porque esse texto nos revela que é quase todos, não são de todos. Ainda existe uma parcela pequena dos verdadeiros adoradores. Daqueles que não esfriaram a sua fé, aqueles que são determinados à sua caminhada na face da terra e conhecem bem o seu ministério e pratica esse ministério. Mas o outro lado da moeda é que o próprio Deus diz que o amor se esfriará. Então não fico surpreso, não fico espantado, também não fico decepcionado e nem desanimado quando nós vivemos um retrato do Natal como nós estamos vendo nos dias de hoje. O Natal sem Jesus, o Natal focado em outras coisas que não eram o Senhor Jesus, o Natal sem culto, sem adoração, sem evangelização, sem impacto na vida das pessoas.
Eu não fico nem um pouco assustado, embora percebo que algo precisa ser feito, que algo precisa ser considerado nesses dias. Mas à luz das Escrituras, muitos estão perdendo o amor a Cristo. E estão tratando coisas materiais seculares com maior intensidade do que tratando a sua fé naquele que nasceu e foi colocado numa manjedoura. Por isso que o tema é: o Natal está terminando? Ou terminou já? Eu creio, irmãos, que à luz das Escrituras, e quando o Senhor Jesus relata as suas preocupações e as suas visões, dos últimos dias, no capítulo 24 de Mateus, ele traz para nós um alerta, e traz também para nós uma mensagem apocalíptica dos últimos dias. E esse retrato de que está acontecendo na noite de Natal, que é uma noite que poderia evidenciar para nós uma verdade tão grande. Por isso que eu falei no início, que todos nós, como cristãos, deveríamos ter a mesma mensagem, a mesma atitude. E isso não tem acontecido, mas isso relata uma verdade, que o amor tem se esfriado. E se o amor tem esfriado, é porque o fim está chegando. O que eu trago ao meu coração dos últimos Natal que nós temos presenciado, é que verdadeiramente Cristo está mais perto do que se parece. Porque as igrejas e o povo de Deus, sequer no Natal, têm feito valer a sua missão. De anunciar a Cristo, de viver a palavra com intensidade, com verdade. Por isso que o amor está esfriando. E se você continuar lendo o capítulo 24 de Mateus, traz um alerta para nós tão interessante, que diz assim: se não fosse por os escolhidos, se Deus não abreviasse os tempos, até os escolhidos esfriariam a sua fé. De tão ferrenha é a luta do maligno, tentando derrubar, descaracterizar a palavra de Deus e fazendo com que o povo de Deus perca a visão e a obediência àquilo que o Senhor deixou para nós. Eu quero fazer uma comparação, queridos. Lá no Éden, ali eu creio que o homem vivia uma pureza tão tremenda diante de Deus. E ele tinha praticamente tudo em suas mãos. Mas por um detalhe, eles perderam tudo. Foi quando deram ouvido à serpente. Foi quando perceberam que a serpente, tentando seduzi-los e inverter a palavra de Deus, eles decidiram obedecer à serpente do que se manter fiel à palavra e à ordem de Deus. E foi grande a nossa ruína, com essa opção de Adão e essa opção de Eva. E eu creio que se nós hoje dermos ouvido mais uma vez à serpente, que fica inculcando em nossa mente que o Natal é festa, que o Natal é presente, que o Natal é comida, que o Natal é árvore de Natal, é Papai Noel, é aquele corre-corre, é presente para lá, é presente para cá, o Natal é isso, é reunião de família, e só isso, nós precisamos ficar atentos à voz da serpente, porque o Natal não é isso. Não foi para isso que Jesus veio, querido. Jesus veio para que todos pudessem ver nele o retorno ao Éden, a salvação. Por isso que o Natal traz para nós o início da pregação de uma verdade que será para todos sempre, que o nosso Salvador nasceu. A solução chegou. E aqueles que creem neste nome serão bem-aventurados, não serão envergonhados. Mas para que alguém creia, alguém precisa pregar, anunciar. E que nós muitas vezes estamos deixando de fazer. E assim muitas pessoas estão deixando de ouvir. E assim muitas pessoas estarão morrendo sem ouvir de Cristo através de cada um de nós. Entraram na nossa casa, festejaram e não ouviram nada do Senhor Jesus. Por isso, o Natal está terminando? Terminou? Podemos fechar a cortina do Natal? Podemos fechar a porta e trancar e jogar a chave fora? Ou nós precisamos de fato reagir ao que está acontecendo? Nós precisamos voltar ao princípio, olhar para a Bíblia e ver de fato o que é o Natal para nós.
e sermos encorajados a praticá-lo em todo o tempo, em todo momento da nossa existência. Se nós conseguimos negligenciar o Senhor Jesus na noite de Natal, no dia que festejamos o seu aniversário, imagine nos outros dias da nossa existência. Como será a pessoa de Cristo no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, na nossa labuta. Por isso que hoje, nesta noite, querida igreja, querido irmão, você que nos ouve, reflita sobre o seu Natal. O que aconteceu no seu Natal? Pegue a palavra de Deus e coloque diante de você, que essa palavra seja juízo para você. Peça ao Senhor Deus que revele o que pode ser mantido, o que não pode ser mantido, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, para que possamos de fato nos aproximar do verdadeiro Natal e sermos nós, de fato agora, em Cristo, luz do mundo e sal da terra. Essa luz precisa brilhar, essa luz precisa sinalizar que Jesus nasceu, que Jesus viveu, que Jesus morreu, mas Ele vai voltar. Amém?